Quem não estiver no digital está morto. E não é que você vai desaparecer. Não, você vai continuar existindo. X, a questão é, quem tiver no digital, ele vai estar na velocidade 2x, 3x do Spotify. Enquanto você vai estar ali a 30, 40, 50 por hora na rodovia, quem está no marketing digital vai estar a 200 por hora. Vamos começar mais um bate-papo jurídico. Hoje eu estou com o Dr. Ribeiro, ele que é advogado criminal, e o assunto do dia é empreendedorismo na advocacia. Se é a sua primeira vez nesse canal, já se inscreve, deixa o seu like e compartilha este vídeo para que ele alcance mais pessoas. Lembrando que agora você também pode ser membro do canal e colaborar para que esse programa continue existindo. Dr. Ribeiro, para quem não te conhece, se apresenta, por favor. Saudações cordiais a toda a audiência do Bate-Papo Jurídico. Não deixe de se inscrever. Hoje será um episódio daqueles como você nunca viu. Eu agradeço aqui a recepção do Rafael, da equipe. Também vim acompanhado da doutora Ana Cíntia, uma advogada do direito de família, muito top. E para quem ainda não me conhece, né, eu hoje, advogado criminal, já há uma década. Como é que eu comecei no empreendedorismo? Aos 9 anos de idade, eu me tornei empresário no Shopping Trem, porque meu pai falou que não podia, não tinha as condições para poder me dar um tênis. Aos 14 anos, eu me tornei feirante, e aí, para quem é feirante, não precisa de curso de oratória, né? Ele já aprende ali na feira mesmo. E aí, passado mais um teco, 16 anos de idade, eu comprei um estabelecimento comercial, aluguei o ponto, tinha colaborador, comprava fiado no fornecedor e foi tocando ali uma gestão bem proativa, bem com bastante iniciativa. E aí, avançando mais um pouquinho, aos 22 anos de idade, eu era camelô, mas não um camelô qualquer, porque eu tive uma franquia de 6 camelôs. Um me acionou na justiça trabalhista e eu achei o máximo, me senti naqueles filmes norte-americanos. Puxa, eu, um camelô, nas barras dos tribunais. Fiz ali um acordo, paguei em 10 parcelas, tudo certo, vamos prosseguir a vida. E aí, ainda como camelô, me surgiu uma proposta de eu ser dono de um jornal de bairro. Um publicitário, dono de jornal que me entrevistou, falou, puxa, você topa ser dono de um jornal? Eu falei, quais são as bases? Dá um pulo no meu escritório, vamos conversar. E ele falou, puxa, como assim? Você é um camelô? Você tem escritório? Tenho escritório. Ele compareceu no escritório, passou para mim ali quais eram as bases. Eu falei, posso cuidar do jurídico? Da tesouraria? Do financeiro? Ele falou, pode. Eu falei, então tá topado. E aí ele me deu 50%. Bom, quanto que eu investi? 0. E investi o meu trabalho. Eu falei, tá topado. E aí fui tocando o jornal de bairro. Durante 5 anos, atuei em jornal de bairro, revista, rádio. Mas era muito status, pouco dinheiro, eu fiz a transição de carreira. Estudei um teco, estudei mais um pouquinho, fui ampliando os nossos conhecimentos, prestei concurso, me tornei educador concursado, quase 15 anos, e aí também não rolou. Eu vi que eu não teria uma evolução nem financeira e nem intelectual. Fui então para a faculdade, consegui uma bolsa de 100%, fiz o Enem. Então a bolsa é por mérito, capacidade, competência. Então, se você estudar, você também vai conseguir. 5 anos, me formei, e pode parecer redundância, mas não é. Tem pessoas que levam 10 anos para poder se formar. Eu me formei em 5 anos, que foi em 2013, e aí, 2016, comecei a minha advocacia. Durante 2 anos, não tive uma estrutura física. Passados 2 anos, eu tive um escritório de 14 metros, passou 2 anos, fui para um escritório de 50 metros, passou 2 anos, eu saí do bairro São Miguel Paulista, fui para uma região nobre do Tatuapé, em um sobrado. Passado mais 2 anos, eu fui para um espaço mais amplo, sofisticado, que é o espaço que eu estou hoje. E para poder falar sobre empreendedorismo jurídico, que é o tema do nosso bate-papo jurídico, se você não se inscreveu, por favor, se inscreva. Também compartilhe aqui esse conteúdo, esse episódio. E veja, para falar sobre empreendedorismo com maior autoridade, eu fui buscar um MBA em gestão empresarial na Fundação Getúlio Vargas. Não é um curso barato. Eu fiz o presencial, então você tem bastante troca com professores, com os demais alunos, e eu fiz esse investimento para poder evoluir, desenvolver e também ajudar
novos advogados a gerir, a fazer a gestão do seu escritório de advocacia. Esse é o Ribeiro, para quem ainda não conhece. Legal, Ribeiro. E daí é o seguinte, quando a gente fala de empreendedorismo na advocacia, não tem como fugir da parte de gestão. Isso é obrigatório. Só que assim, a faculdade de Direito, ela não ensina gestão, não tem como. Isso daí não faz parte da grade curricular, né? A gente é formado para saber direito civil, processo penal, tributário, constitucional e etc. Né? Então, como é que você vê, assim, para quem está saindo da faculdade, para quem está começando o escritório, para quem caiu agora no mundo de verdade, essa parte de gestão, como é que ele pode se desenvolver, como é que ele pode aprender as coisas e gerir melhor o escritório? Primeiro, se você quer aprender a gerir o seu escritório, você precisa assistir vários outros episódios do Bate-Papo Jurídico, porque aqui tem bastante conteúdo sobre gestão de escritório. Segundo, existe amplo, massivo conteúdo na internet, gratuito. Terceiro, você pode buscar conhecimento no Sebrae, na Fiesp, na Ciesp. Tem diversos outros cursos na própria ESA, da OAB São Paulo e outras OABs pelo Brasil. Você pode fazer. Só não estuda quem não quer, porque haverá cursos gratuitos e cursos remunerados. Quarto, ou já o quinto e último, para poder ser aqui bastante breve e sucinto, você também pode nos procurar em D. Ribeiro Empreendedor, é uma conta que eu tenho no Instagram apenas para falar com a advocacia. Eu ajudo advogados na gestão do escritório de advocacia. Bom, dei aqui bastante dicas. Legal. E em cima disso, né, é importante o advogado ele ter essa visão de que é um negócio, né? Por mais que a OAB critique a gente, ela fala, não pode mercantilizar a advocacia, só que isso é da porta para fora, da porta para dentro ele precisa encarar como um negócio que tem fluxo de caixa, que tem uma conta separada só para o escritório, que tem despesas que ele precisa honrar e assim por diante, né? Como é que você vê, então, doutor, essa parte da gestão financeira, que é eu acho que é o principal pilar, assim, para um negócio se sustentar, né? Para ele ser rentável, para você encarar a advocacia e depois não se arrepender e tentar uma outra carreira. Tá. Doutor Rafael, em que pese, tá, tenhamos em nosso código de ética, no estatuto, a proibição, a vedação da mercantilização, eu ainda não ouvi propriamente da OAB, de um gestor de OAB, e aqui, por óbvio, que eu não tenho nenhum mandato de representação de nenhum gestor de OAB para falar em nome deles, eu não vi ninguém propriamente criticar de que um escritório de advocacia ele é um negócio. Até porque, juridicamente, veja, toda vez que você se inscreve como sociedade de advocacia, seja unipessoal ou de advogados, você precisa ali constituir um CNPJ. Então, para a Receita Federal, se você está inscrito num CNPJ, você é pessoa jurídica, você é uma empresa. Sim. Então, já dessa premissa jurídica. A questão é, nós, às vezes, criticamos também a faculdade por não ensinar gestão de escritório. Só que para o médico, para o psicólogo, também não é ensinado. Por quê? Porque não faz parte especificamente, né, deontologicamente ou filosoficamente para o exercício daquela carreira. E aí, quando você se forma, você vai buscar especialização, conhecimento naquilo que você quer se desenvolver. Então, para o advogado, o que é recomendável? Ele buscar conhecimento. Existem diversas publicações sobre negócios. Então, existem revistas, jornais, livros em abundância sobre gestão de negócio. E aí você vai adaptando do que é que mais você precisa. É de gestão de pessoas? É de liderança? É de marketing? É de finanças? É de gestão do seu tempo? É de precificação? É de oratória? Então você construção de relacionamento? É construção de reputação, de autoridade? Então, em que é que você vai pegar ali a matriz SWOT? Qual é a tua fraqueza? Em que é que você não é bom?
Porque aquilo que você é bom, você pode explorar. E aquilo que você é fraco, você pode buscar ali novos conhecimentos para que haja um crescimento na tua carreira ou no teu escritório. Me diz aí se eu respondi ou se precisa fazer algum comentário. Não, tá em cima. Vamos lá. E agora você falou um ponto que eu acho que é uma dor de qualquer advogado, que é o seguinte: construção de reputação, né? Isso vale tanto para o advogado que está começando, né? O cara saiu do banco da faculdade, agora iniciou a carreira. Às vezes até aquele colega que está no meio da jornada e ainda não conseguiu, talvez, ter o patamar remuneratório que ele acha compatível com a profissão. Como é que você vê, então, doutor, a utilização de redes sociais, mídias sociais e os outros canais convencionais para a construção de uma reputação profissional perante a sociedade? Veja, isso aqui pode até mesmo gerar um corte. Quando nós falamos de reputação, eu já vi em algumas contas de advogada, ponto, e o nome dela. Ela é de biquíni. Nada contra. Eu olho, eu vejo, eu gosto. O advogado, de igual forma. Veja que quando nós chegamos aqui, eu te perguntei, puxa, eu já vi bastante vídeos teus de camisa cinza. Eu tive um sócio no jornal e ele só usava camisa branca. Um belo de um dia eu falei pra ele, olha, eu vou te dar um presente aqui, é seu aniversário, eu dei uma camisa pra ele na cor salmão. Ele falou, com todo respeito, você me permite eu trocar? Você pode me fornecer a nota? Eu vou lá trocar. Eu falei, mas por quê? Você não gostou? Ele falou, não, eu amei. Mas eu só uso camisa branca. Então, quando nós falamos de reputação, existe as vestes talares prevista no nosso estatuto. E tem advogados que vai vestido de qualquer jeito, todo mal amanhado, seja num fórum, seja numa delegacia, seja num presídio. Então, veja, quem chega na delegacia vestido, trajando uma roupa comum, é tratado de forma comum. Quem chega todo paramentado, ele é tratado como doutor. E às vezes ele pode, até mesmo ser um pastor. Quantas vezes eu cheguei na delegacia e já fui chamado de doutor e ninguém me perguntou quem eu era. Ó, doutor, bom dia. Eu poderia muito bem ser um pastor. Eu poderia muito bem ser um executivo, indo apenas para depor. Então, quando nós falamos de construção de reputação, é você ter um bom linguajar, é você ter o asseio pessoal feito, realizado, é você falar com educação, sem ser agressivo, sem ser ofensivo, sem ser debochado, é você fazer o uso das vestes talares. É bem verdade que para hoje existe uma advocacia voltado para a startup, voltado para o mundo mais moderno. E aí tá tudo bem. Estar sem gravata, tá tudo bem. Eu gosto desse estilo, desse look 3 peças. Colete, paletó, calça, combinando. Então, a construção de reputação é você estar numa constante de estudo, é você fazer uma boa construção de relacionamento, é você ter honestidade como premissa básica da tua filosofia de vida. Porque como é que você constrói uma reputação se você vive dando golpe, vive passando o outro para trás? E não precisa necessariamente ser o teu cliente, porque se for o teu cliente, chama-se infração ética, e aí você vai responder no âmbito civil, administrativo, criminal e por aí vai. Sim. Me diz aí se eu respondi a contento a sua pergunta. Estamos aqui num bate-papo. Não, tá dentro, em cima do que você está falando, né? A profissão do advogado, ela é muito visada pela sociedade por uma questão assim de respeito. É uma das poucas profissões que ainda tem um respeito, tem uma liturgia, né? Que a sociedade, né, admira o advogado, né? Isso é notório, né? A gente pode citar os médicos, os advogados, padres, pastores, algumas situações assim que ainda a sociedade respeita. E é o que você falou, né? A respeito de honestidade, boa-fé. O advogado ele tem que sempre ser zeloso com a profissão, contrato com o colega, contrato com os clientes, contrato com os juízes e assim por diante. Porque normalmente quando sai uma notícia negativa de alguma pessoa que cometeu alguma coisa, não fala o fulano fez tal coisa, é o advogado fez tal coisa. Aí, ele mancha toda a classe.
toda classe. A classe sai perdendo. É o que você está falando. Veja, a advocacia goza de algum prestígio. E aí, quando é que você goza de algum prestígio? Quando você também tem uma cautela de praxe. Quando você tem uma educação que faz jus ao nome. E aí você usou um termo bem legal, zeloso. Então, quando o advogado ele é zeloso, ele é fino no trato para com o seu cliente, parceiro, amigo de trabalho, fornecedor, colaborador, todos os seus stakeholders, né? Todo o seu ecossistema. Então, você vai gozar desse prestígio porque é aquela básica chamada reciprocidade. Você me respeita e eu vou te respeitar. Eu não preciso concordar com o que você fala, mas eu preciso respeitar o seu direito, a sua posição, o seu lugar de fala. E a gente estava falando a respeito de construção de reputação, e aí surge um outro problema, doutor, que é a questão de definição do nicho. Porque, assim, naturalmente, o advogado, ele quando se forma, ele tem a matéria que ele prefere. Uns gostam mais de civil, outros são apaixonados por penal, outros, igual eu, decidem cuidar de idosos e vão mexer com previdenciário, e assim por diante, né? Como é que você vê, então, essa questão de definir um nicho? Você acha melhor o advogado ele ter aquele escritório boutique especializado numa matéria, ou ele, de repente, encarar um full service e fazer o que o povo está pedindo? Como é que você enxerga isso? Primeiro, eu conto o meu caso, depois a dica, a orientação para o novo advogado. Bom, uma vez formado, uma vez iniciando a carreira, eu coloquei várias atividades no meu cartão. Exatamente por quê? Puxa, se você está parado de cara para cima, você está começando, sobretudo, numa advocacia empreendedora. Tudo que vier, você vai abraçar, você vai fazer. Dê-me o caso que eu vou buscar, vou batalhar pela solução. Então, quando eu comecei, basicamente foi assim. E aí, o que acontece? Um belo de um dia, um advogado previdenciarista chamado Alex Farinelli, ele falou, olha, o meu vizinho foi preso, você pode ir na delegacia acompanhar a família e o cliente? Sim, fui lá. Conseguimos pagar a fiança, o cliente foi para casa, todo mundo feliz. E aí, como era o único caso criminal do meu escritório, eu estudei, construí uma tese para poder ir até o Supremo Tribunal Federal. Falei, esse aqui eu vou para a briga, vou para o pau. Resumindo, chegamos na audiência, o juiz fez a seguinte pergunta, doutor. Doutor Ribeiro, o senhor orientou o seu cliente? Veja que é uma pergunta ainda que introdutória. Eu falei feito um desgraçado, falei feito um miserável. E o juiz respondeu, ou interviu, me interrompeu. Doutor, tenha calma, respira. Calma. Aqui é uma audiência apenas de instrução. Contudo, todavia, no entanto, lhe assiste razão tudo que o senhor falou, de modo que eu vou absolver. Doutor Rafael, na carreira de um advogado, ele vai ter uma absolvição sumária. A minha primeira audiência criminal, eu consegui uma absolvição sumária. Então, veja, eu soube desenrolar tanto em juízo, eu soube desenrolar tanto na comunidade, com a rapaziada, eu soube desenrolar tanto na delegacia, que eu falei, é por aqui que eu vou. Ou seja, eu me encontrei no criminal e nunca mais saí. Com uma década na advocacia, eu tenho 2 absolvições sumárias apenas, mas tem colegas que levam 30 anos e não tem nenhuma absolvição sumária. Por quê? Porque a coqueluche é o ápice da carreira. É igual você ganhar um júri. Muito bem. A dica para os novos advogados. Primeiro, você está começando, você não tem trabalho. Tudo que aparecer, você pega. Você vai se encontrar em alguma área. Você se encontrou em alguma área, você precisa nichar. Por quê? Se você não for o especialista, se você não puder falar com propriedade, você vai cobrar o que todo mundo cobra. Que é o quê? R$100, R$1.000, R$2.000, às vezes até a tabela da OAB. Quando você é o especialista, você fala com propriedade, a tabela da OAB é apenas o piso, não é o máximo, não é o teto. Você constrói o valor do mercado.
Agora, é importante você estudar, você falar com propriedade. Por quê? Veja, no Brasil, de acordo com a pesquisa solicitada pelo próprio Conselho Federal da Advocacia, a OAB Federal, existe perto de 1,5 milhão de advogados. Sim. Ou seja, a concorrência é alta, ela é grande. Então, como é que você vai se diferenciar? Quando você nichou, quando você se tornou um especialista, quando você fala com propriedade. Então, eu não quero entender de tudo, eu quero entender do penal. E no penal, que é mais legal, eu digo sempre, quando vou ao tribunal do júri, eu não sou bom. Mas para o promotor ganhar de mim, ele tem que ser bom. Porque se ele não for bom, de repente eu levo essa. Tá certo. E daí a gente já tá num ponto aqui, doutor, em que o colega advogado, ele já tá trabalhando, nem você falou, ele já pegou de tudo, já definiu uma área de interesse, já tá ali nichado, né, no trabalho dele. E como é que a gente faz, então, para ver essa questão de planejamento estratégico, missão, visão, valores? Como é que eu vou crescer? Onde que eu vou atacar? Né, o senhor mencionou um tempo atrás sobre o SWOT. Como é que você vê essa parte estratégica, então? Porque daí o advogado, ele se vê como o gestor, né? Às vezes, nesse ponto da carreira, ele já tem, às vezes, sócio, ele já tem secretário, estagiário, advogado adjunto e assim por diante. Como é que você vê, então, essa parte de como construir um planejamento estratégico para crescer o escritório? Muito bem. Primeiro, planejamento estratégico é algo necessário para qualquer business, para qualquer negócio. Não única e exclusivamente para o advogado. Se o advogado não tem um planejamento estratégico, é igualzinho aquele filme da Alicia. Para onde você vai? Qualquer lugar. Se você vai para qualquer lugar, você vai para lugar nenhum. Eu sempre uso esse exemplo para falar com as pessoas. Para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Muito bem. Planejamento estratégico. Eu te ajudo com isso em D. Ribeiro Empreendedor. É a nossa conta no Instagram. Segundo, em uma folha de sulfite, para quem não tem um curso, para quem não tem um MBA, para quem não tem um curso no Sebrae, no Sebrae temos o Empretec, em uma folha de sulfite, basta você colocar qual é a sua visão do teu negócio, qual é a missão, qual é o teu valor. Segundo, finanças. O que é fluxo de caixa? É aquilo que entra todo dia, entrada e saída. Isso é fluxo de caixa, dito de uma forma bem rápida. O que é receita variável? É aquilo que um mês entra, no outro não entra. O que é despesa variável? Você comprou um equipamento esse mês, o mês que vem você não precisa comprar. O que é despesa fixa? Água, luz, telefone, internet. O que é receita fixa? É quando você fecha um contrato de partido, você tem uma empresa que te paga religiosamente naquela data. Fácil. Então, todo advogado que não tem um planejamento estratégico, eu acabei de te dar agora aqui uma dica, uma folha de sulfite. Você coloca missão, visão, valores, finanças. Onde é que você quer estar? Daqui 2 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Você quer ter 10 colaboradores? Você quer ter 4, 5, 6 unidades? Você quer faturar, quer sair do 1.000 e já pular para o 1 milhão? Existe toda uma jornada. Quando você constrói o seu planejamento estratégico, você também pode desenvolver o quê? O seu marketing, que é geração de conteúdo, em texto, em vídeo. Pode ser apenas um criativo, que é o banner, uma legenda nas redes sociais. Mas você precisa fazer alguma coisa. Você não pode ficar imóvel, porque até água parada dá dengue. E foi bom o senhor ter falado a respeito do marketing, né? Marketing digital. Tem alguns colegas que eles têm um certo preconceito com marketing digital, que encara, eu sou advogado, eu não vou fazer dancinha. Mas aqui, doutor, ninguém está fazendo dancinha. Todo mundo está fazendo um trabalho sério, algumas exceções no meio, né? Você vê o marketing digital hoje de que forma? A gente está aqui, nesse momento, num programa que 2 advogados fazendo marketing digital. Sim. Como é que você encara isso para a sua vida, para o seu negócio, para o seu trabalho? Olha que hilário. Dia desse eu estava convidando um advogado
bem tradicional, para poder ser entrevistado em uma live. E aí o que ele dizia era o seguinte: o meu marketing é o boca a boca. O meu marketing é a indicação de clientes. E aí, lá pelas tantas, ele falou: o que você acha? Você não concorda com isso? Eu falei: olha, eu penso diametralmente oposto. Quem não estiver no digital está morto. E não é que você vai desaparecer. Não, você vai continuar existindo. X, a questão é, quem tiver no digital, ele vai estar na velocidade 2x, 3x do Spotify. Enquanto você vai estar ali a 30, 40, 50 por hora na rodovia, quem está no marketing digital vai estar a 200 por hora. O que eu falei para ele foi o seguinte exemplo. O que eu trouxe foi o seguinte exemplo. Quem você conhece que vai dormir agarrado em um livro físico? Tá, pode ter alguém, eu super acredito. De cada 10 pessoas, deve ter um. Quantas pessoas que você conhece que vai no banheiro, vai dormir e leva o aparelho de celular? 11 de cada 10. De cada 10, 11. Por quê? Tem pessoas que têm 2 aparelhos. Um que é profissional, outro que é pessoal. Então, o que eu quero dizer é, se você estiver no digital, você está no mundo. Não tem um brocardo jurídico que diz: aquilo que não está nos autos... não está no mundo. Não está no mundo. Não está para o direito. Então, o marketing digital te traz um posicionamento como se fosse uma avenida de shopping. Então, veja, nós estamos aqui no Bate-Papo Jurídico, nesse canal grandioso, e quem está em Portugal está nos assistindo. Quem está na Europa está nos assistindo. Pessoas da Holanda já estiveram aqui. Sim. Então, veja, você consegue alcançar um espaço, uma mídia global, algo que se fosse apenas pelo seu cartão de visita, pela sua presença física, o alcance territorial, ele fica muito mais limitado. E no digital, ele é ilimitado. Legal. E, doutor, como é que você vê a questão de iniciar a advocacia? Você prefere iniciar ela voo solo, eu abro meu escritório, ou começar com um sócio, enfim, 2 cabeças pensando no negócio e trabalhando juntos, conjugando esforços? Como é que você vê essa questão? Doutor Rafael, eu começo dizendo o depende, tá? E sem simplesmente querer gastar propriamente o latim. Mas o depende é exatamente por quê? Depende do perfil de cada pessoa. Então tem advogado ou advogada que ela não tem o perfil empreendedor. Segundo, ela não quer a receita, o dinheiro, a renda, o salário, os honorários daqui 5, 10 anos. Porque empreender, primeiro, não é um trem fácil. Segundo, é só a partir do 5º ano para 10 anos é que você deixa de estar com a água no nariz. Veja, eu comecei na advocacia, voo solo. Eu fui comprar uma cadeira na Casa André Luiz, que é uma casa de móveis usados que tinha na capital, hoje tem em Guarulhos. Eu paguei R$37 nessa cadeira usada. Como eu só tinha moto e não tinha carro, eu levei a cadeira dentro de um ônibus, um coletivo. Por quê? Porque se eu tivesse que pagar o carreto, ele ia me cobrar R$70. 2 vezes mais. Então, começar voo solo, às vezes você não tem o colega para poder trocar a experiência jurídica. Sim. Então, você pode começar, se você não dá conta, se você não tem algumas sacadas, alguma expertise, se você não é aquele cara safo que vai pesquisar, procurar, que tem iniciativa, você precisa ter alguém. Então, você pode começar com um sócio. É que geralmente o sócio, nesse caso aí, ele vai suprir a sua deficiência, né? Você tem que escolher alguém que te complemente, porque também se colocar um colega advogado que tem os mesmos defeitos, o negócio não vai andar, né? Eu estou para te dizer que eu ainda não conheci aquele que buscou o sócio da faculdade ou o sócio aleatório e este sócio efetivamente cumpria esse papel de cobrir as suas deficiências, ou seja, complementariedade. Exatamente por quê? Porque às vezes ele quer um sócio tão somente
Porque ele quer ratear as despesas. Ele quer dividir a despesa. Porque ele não tem o dinheiro ou ele não tem o conhecimento, a capacidade técnica para poder começar sozinho. Então ele não fez uma análise de perfil, que é o chamado PDCA. Ele não fez essa análise de perfil. Porque veja, quando é o sócio, ou como que é o sócio ideal, é aquele, um é bom de marketing, o outro é bom de gestão. Um é bom interno, o outro é bom externo. Um é bom para fazer, para buscar o cliente, e o outro precisa ser bom para realizar a audiência. Um precisa ser bom para poder cuidar da rotina administrativa, o outro para atender o cliente. Então, cada um precisa ser bom numa área. E Sim. quando você está começando na advocacia, às vezes você não tem essa visão holística ou panorâmica. Legal. E a gente já passou aqui nesse episódio, doutor, já falamos de marketing, de gestão, fluxo de caixa, enfim, demos um overview de várias áreas aí do empreendedorismo, né? E hoje, assim, a gente, na advocacia, pelo menos na minha, eu devo usar aí uns 3 ou 4 softwares para me apoiar na parte jurídica. Tanto a gestão de prazos, quanto o cálculo previdenciário e umas outras ferramentas, né? Como é que você vê, então, a utilização de software jurídico dentro do escritório de advocacia, enfim, ou outro software que não seja jurídico, mas que seja aproveitável lá dentro? O software de gestão que eu utilizo é o software da AASP, Associação dos Advogados de São Paulo. Sim. Ele atende a minha necessidade. É bem verdade que a minha advocacia ela é um tanto que artesanal. Por quê? A minha meta é ter 3 novos clientes por mês. Sim. Ou seja, eu não trabalho propriamente com volume. Eu divido a minha carreira em 4 pilares. 25% do meu tempo é a gestão do escritório, 25% do meu tempo é a geração de conteúdo, 25% do meu tempo é a construção do relacionamento, a participação em eventos e 25% do meu tempo é efetivamente advogar. Eu tiro toda segunda para atender os clientes e durante a semana eu vou fazendo a gestão do tempo para poder protocolar um processo, para poder fazer diligência em delegacia, em presídio, realizar audiência, seja virtual ou presencial. Então, quem faz uma advocacia de massa, indubitavelmente, necessita ter um software para poder lhe apoiar, para poder lhe conduzir. No dia a dia, eu utilizo a inteligência artificial, como o ChatGPT, o Gemini, e uso diversas redes sociais para poder me auxiliar, até porque eu tenho 20 canais de comunicação. Legal. E o senhor estava falando a respeito de gestão do tempo, né? Citou o seu exemplo aí com 4 quadrantes de tempo, né? Essa definição aí foi arbitrária sua? Você chegou e arbitrariamente definiu esse percentual de tempo? Ou não? Isso daí você foi vivenciando e entendeu que, com o passar do tempo, chegou nessa divisão igualitária? Eu entendi que eu precisava gerir meu tempo, eu precisava ter foco. E quando o advogado ele tem foco, quando o advogado ele faz a gestão do tempo, ele não fica preocupado em bater a meta do outro, ele não fica preocupado em atender a agenda do outro. Primeiro, ele precisa bater a sua meta, primeiro ele precisa cumprir a sua agenda. Então, como é que você faz isso? Às vezes falando não e às vezes falando sim. Então, para o que, num primeiro momento, você vai falar sim? Para aquilo que é prioritário, para aquilo que é emergencial, mas utilizando também aquela regrinha de Pareto, 80-20. 20% dos seus clientes paga 80% da receita ou cumpre 80% ali da sua arrecadação. Então é ali que você tem que focar o seu tempo, a sua energia. Exatamente porque todo mundo que te liga pede uma call com você de 20, 30 minutos. E aí se você para poder atender esses 20, 30 minutos numa call com quem solicitou, para onde que foi o seu tempo? O advogado só tem 2 coisas para vender: o seu tempo e o seu conhecimento. Essa é a premissa básica. Sim. O advogado, em regra, de forma premissa, ele não vende pneu, mesa, TV.
É bem verdade que ele pode também ser um empresário e ter outras atividades, ele pode conciliar. Mas uma advocacia é pura e simplesmente o que é que ele vende? O tempo dele e o conhecimento dele. Então, se ele não fizer a gestão do tempo, não sei para onde é que o advogado vai caminhar. Legal. E a gente falando de gestão de escritório, empreendedorismo, advocacia, naturalmente passa por aquele momento de contratar equipe, contratar secretário, contratar estagiário, contratar advogado e assim por diante. Como é que você vê, então, essa questão de moldar essa equipe para a sua cultura? Porque você já tem uma forma de trabalhar, você tem um jeito de trabalhar e eles precisam entrar e se adequar aquilo que você pensa para o seu negócio, né? Como é que você vê, então, de implantar essa cultura, de ser um líder e fazê-los assimilar, então, essa forma de trabalho? Legal. Ô, Rafael, primeiro, a pergunta é, o que é cultura? Basicamente, são os seus valores. Então, você vai dizer para o seu colaborador, aqui, você não pode perder prazo. É inadmissível perder prazo. Então, você estabelece uma regra. Um dia antes do prazo fatal, da data, você precisa protocolar essa peça. É assim que você cria uma cultura. Você precisa dizer, aqui o cliente, ele precisa ser atendido com hora marcada. Não basta ele simplesmente ligar e ele vai ser atendido, porque senão bagunça toda a gestão. Isso tudo é cultura. Segundo, o advogado que está começando, ele contrata porque é amigo, porque é parente, porque é da família, ou ele contrata porque é mais barato. Só que às vezes o barato sai mais caro. E aí, conforme ele vai alcançando renda, desenvolvimento e alta performance, ele precisa contratar por meritocracia. Sim. Mesmo que ele pague mais caro. Porque na equação custo-benefício, o resultado vai ser positivo. O contrário é verdadeiro. Se ele contrata porque é mais barato ou porque é família, às vezes vai brigar no almoço ou no churrasco de final de semana. Segundo, a pessoa ganha mal, também se sente desmotivada, ou a pessoa ganha mal e não tem a qualificação necessária para poder desenvolver a tarefa. Seja atender um telefone, atender a porta do escritório, seja fazer um lançamento numa planilha, seja telefonar para o cliente. Legal. E a gente falando, no comecinho, né, falando sobre as dificuldades da profissão, a gente comentou aqui de passagem a respeito da competição e tal. Quais outras dificuldades você tem visto hoje, assim, de reclamação que chega ao teu ouvido, doutor, que o pessoal fala, eu tô tendo um problema na minha advocacia assim, assim, assado. O que você acha que são os gargalos, assim, que impedem hoje o profissional de crescer, de ter um escritório maior carteira de clientes, enfim? Bom, eu rodo bastante, eu participo bastante. Veja, aqui o podcast tem uma localização em Jacareí. Eu vim da capital para cá. E eu vou muito nos eventos pelo Brasil. Eu já estive no Encontro Nacional da Jovem Advocacia, que teve na Bahia, que teve agora bem recente em Maceió. Eu já fui em Bonito, Mato Grosso do Sul. Fui em Belo Horizonte. Já teve também aqui em São Paulo. E eu vou em várias cidades de São Paulo nos eventos jurídicos. E também vou em eventos de negócios. E aí eu ouço bastante advogados no início de carreira. Vou desistir porque tá difícil. O X da questão é, quando você faz duas perguntas para ele, você vê que ele não está se qualificando. Então a principal reclamação é, vou desistir porque eu não consigo clientes. E aí você pergunta, o que é que você está fazendo para conseguir clientes? Porque para você conseguir clientes, existe toda uma estratégia. Venda, marketing, é uma ciência. Só que está disponível esse conhecimento para várias pessoas, em revista, livro, digital, na internet. Então, muitos advogados que reclamam têm um mindset um tanto que fechado, um tanto que reduzido. Ele não é disruptivo. E quando você tem esse mindset disruptivo, você encontra saídas, você encontra diversos modelos de negócios que você pode fazer o híbrido. Você pode trabalhar como empregado, você pode também conciliar o autônomo. Você pode simplesmente, já no primeiro dia da sua advocacia, resolver abrir um escritório físico e você pode ainda continuar no digital.
E nenhum modelo significa esse é melhor, esse é pior, esse é mais valorizado. É aquele que te faz feliz, é aquele que te contempla, que é o melhor modelo. Então a principal reclamação é que a pessoa não tem cliente, ou aquele que quer trabalhar como empregado. Ele não consegue uma vaga de emprego. Exatamente por quê? O que o advogado acredita? Que quando ele entra em um escritório, em uma empresa de advocacia, ele vai única e exclusivamente peticionar, protocolar, fazer audiência. E a advocacia vai muito mais além do que isso. É às vezes você pegar o telefone, ligar para o cliente, para o oficial de justiça, é você ir lá despachar com o promotor, é você ir lá despachar com o juiz, é você pedir o balcão virtual. Puxa, o token, o certificado digital parou de funcionar, cancelou. Você precisa ligar no TI do tribunal. Ou seja, você precisa encontrar soluções que não é propriamente que a resposta não está única e exclusivamente ali no Código Penal, no Código Civil ou na Constituição. Legal. Eu falo para os meus amigos que até um chute na bunda te empurra para frente. Perfeito. Então, se você tem essa mentalidade de pegar algo negativo e transformar, né, ressignificar, enfim, fazer com que aquilo melhore para você de alguma forma, ok, a advocacia provavelmente é para você. Agora, a gente sabe também que tem aqueles colegas que não são proativos, não têm essa mentalidade e talvez para eles faça sentido prestar concurso, ir para uma outra carreira e não tentar abrir o próprio escritório, pelo menos é assim que eu vejo. Sim, faz todo sentido. E eu tô para te dizer que para você ser empreendedor de sucesso, porque o termo sucesso, ele é relativo para várias pessoas. Para um, sucesso é quando ele é feliz, para outros é quando casou, para outros é quando teve filhos, para outro é quando atingiu 1 milhão, 10, para outros é quando conseguiu uma absolvição sumária. Agora veja, na advocacia, para você crescer, evoluir, ter sucesso, você precisa ter um mindset disruptivo. Seja como empregado dentro de um escritório e você vai precisar em fazer o intraempreendedorismo. Por quê? Quando é que você ganha bem? Quando você cuida de determinadas carteiras e você faz por onde aquele cliente não ir embora do escritório, porque o cliente mais barato é aquele que já está dentro do escritório, né? Quando você fala de CAC, que é o custo de aquisição de cliente, o mais barato é aquele que já está dentro do escritório. E aí, se você não cativa, você não motiva, por exemplo, já teve cliente que me ligou e falou: doutor, você pode me dar uma opinião, uma orientação, uma visão sobre determinado caso? Falou: ó, eu não vou te dar apenas uma, eu vou te dar 5. Então ele fala: puxa, olha, várias coisas que eu não tinha pensado. Agora, para você ter esse mindset disruptivo, você precisa ler, você precisa estudar, você precisa se aprofundar, você precisa ser um ávido consumidor de conteúdo, de conhecimento. Então veja, ao longo do tempo, eu já li alguma coisa como 400 livros. Isso não me faz inteligente mais do que ninguém. Mas me torna, às vezes, eu ter um lugar para poder falar com propriedade sobre determinados assuntos. Legal. Doutor, a gente combinou aqui ficar nessa manhã de sexta-feira, batendo um papo aí de meia hora, 40 minutos, a gente estourou o nosso tempo. Eita Deus. Eu agradeço demais o senhor ter vindo aí de Tatuapé, pegou a estrada, enfim, tá aqui com a gente. É sempre um prazer aprender com quem sabe bastante. E eu vou abrir o microfone para o senhor se despedir. Bom, saudações cordiais novamente a toda a audiência. Esse é o meu bordão. Eu estou muito feliz de ter essa recepção aqui no Bate-Papo Jurídico. Eu estou sempre à disposição. Para você que quiser falar diretamente comigo, é só acessar @dribeirosociedade no Instagram. E não deixe de se inscrever e compartilhar esse conteúdo com amigos, inimigos, parentes, familiares, o seu pessoal de escola, do concurso, da comunidade. Compartilhe. Se você chegou até aqui, com certeza você gostou do conteúdo, então faz sentido para você ser membro desse canal e apoiar o nosso trabalho. Então siga as nossas redes sociais, se inscreve nesse canal e até o próximo episódio.